Oi todo mundo, eu tava aqui em casa pensando que eu queria gravar um vídeo e queria também colocar conteúdo no blog. E aí eu tava pensando sobre um tema hoje de manhã e esqueci. Eu não faço a mínima ideia de qual era a minha ideia. E o pior é que era uma coisa legal, assim. Pelo menos na minha opinião, eu acreditei que seria um assunto legal pra gente conversar. Como ainda não lembrei, mas quando lembrar prometo gravar um vídeo, eu queria hoje falar um pouquinho sobre posicionamento. Por quê? Porque eu estava assistindo um vídeo do Dr. Vitor Sorrentino e ele estava falando do posicionamento num viés mais político, que muitas vezes as pessoas precisam se posicionar direitinho ou de uma maneira mais incisiva em relação a valores e ideais políticos, enfim, tudo isso. Mas aí eu fiquei pensando sobre como muitas vezes essa questão do posicionamento é uma questão difícil, porque quando eu vou me posicionar, eu preciso ser clara, eu preciso ser específica e eu não posso ser ofensiva. E eu preciso sustentar aquilo que disse com o posicionamento. Então, vamos lá. Quando, por exemplo, alguém do meu trabalho é desagradável comigo, ou, por exemplo, fica tirando sarro da minha cara, enfim, esses tipos de coisas, eu tenho duas saídas, e geralmente essas são as únicas duas saídas possíveis para um ser humano normal. Ou eu mando essa pessoa ir caçar sapo, né, para usar termos mais adequados aqui, ou então eu simplesmente não falo nada e vou aceitando. E aí tem dois problemas. O primeiro problema é que eu não me posicionei na primeira situação, onde eu mandei a pessoa só ir caçar sapo, mas ela não entendeu os meus reais motivos. E o segundo problema é que eu não falei nada, e aí quando eu não falo nada, eu tô me abandonando, porque eu tô deixando que a pessoa faça o que ela quer comigo. Então, por exemplo, respeito é algo que todo mundo sabe que se conquista, inclusive o respeito com você. Então, se você não impuser o respeito à sua pessoa, ninguém vai te respeitar de graça, assim. As pessoas, elas vão testando os nossos limites à medida que a gente vai deixando que elas invadam os nossos limites, a coisa vai acontecendo, ela vai se desenrolando, vai se desenhando, ok? Bom, quando a gente fala de posicionamento, as pessoas, elas não se posicionam por isso, elas não se posicionam porque ou elas não têm coragem suficiente para se posicionar, ou então elas se posicionam de uma maneira mais agressiva. E eu vou te dizer que o agressivo ele ainda sai ganhando, porque pelo menos aquilo que causava dor, que causava incômodo, geralmente some, porque quem é agressivo geralmente ele causa um certo receio nas pessoas, né? Agora, aquele que larga pra lá, ai, deixa pra lá, ai, não vou falar, ai, não vale a pena o quê? Não vale a pena fazer com que a pessoa que está te desrespeitando pare de te desrespeitar? Na minha opinião, vale super a pena. Então, qual é a regra do posicionamento? Eu preciso ser clara, específica, eu preciso não usar de palavras rudes e eu preciso ser firme e precisa haver uma consequência. Sempre assim. Então, suponhamos que alguém no meu trabalho está me ofendendo. Eu vou chegar e vou dizer: fulano, é o seguinte, eu não gosto que me trate assim. Eu não te dei esse tipo de liberdade e eu espero sinceramente que você pare de me tratar assim. Se você não me tratar assim, obviamente a gente vai, além de não conviver bem no trabalho, aí você pode escolher qual é a punição da pessoa. Mas percebe? Eu fui clara, eu fui específica. O que eu não gosto? Eu não gosto que me trate assim. Por que não gosto? Porque não te dei liberdade. Se você continuar assim, enfim, a nossa relação vai ficar ruim, eu vou ter que reportar você, qualquer coisa no sentido. Eu fui firme, mas não ofendi ninguém, simplesmente disse aquilo que precisava dizer no momento em que precisava dizer. E por que disse aquilo que precisava dizer no momento em que precisava dizer? Porque isso diz respeito a mim, diz respeito a alguém que está invadindo o meu espaço. Quando eu me posiciono desta maneira, eu demonstro para os outros que eles precisam me respeitar enquanto ser humano, enquanto indivíduo, para que a gente consiga conviver bem.
repara que se você não impõe o respeito, muito provavelmente você não está convivendo bem nem com você mesmo. Para que as pessoas elas amem a gente genuinamente, elas precisam nos respeitar. Quanto mais você respeita uma pessoa, mais você a ama. Se isso de fato é respeito e não é medo. Eu amo de todo o meu coração os meus pais, mas eu não falto com respeito com eles em nenhum momento. Isso porque eles foram me ensinando a respeitá-los ao longo do meu processo educacional. É preciso que a gente eduque as pessoas para que elas nos respeitem e para que elas nos tratem bem. Quanto mais você impor o respeito e as pessoas te tratarem bem, mais você demonstra que você ama a você mesmo. A gente precisa de amor próprio e precisa se dar bem com a gente mesmo para de fato a gente ser feliz. Bom, essa foi a reflexãozinha, espero que vocês pensem nisso, espero que vocês curtam o vídeo, espero que vocês compartilhem com quem precisa se posicionar mais, com quem precisa impor mais o respeito e espero que vocês sejam felizes. Um beijo!